mundo sem limites. Um horizonte que vai muito além dos nossos olhos. Este é o oceano. Uma presença tão imensa que cobre mais de 70% do nosso planeta. E ainda assim, permanece sendo um dos maiores mistérios e belezas que conhecemos. Em suas águas, os oceanos guardam segredos que atravessam bilhões de anos. É o berço da vida. Casa de criaturas inimagináveis. Desde gigantes gentis, até os mais pequenos e frágeis habitantes, invisíveis a olho nu. Cada gota carrega história, ciência e uma beleza extraordinária. Os oceanos sustentam a vida. Eles ditam o clima, moldam continentes e conectam culturas. Suas correntes invisíveis carregam calor e esperança. Enquanto suas profundezas abrigam ecossistemas que desafiam tudo o que conhecemos. Hoje, embarcaremos em uma jornada para conhecer os 5 grandes oceanos da Terra. Do vasto Pacífico às águas geladas do Ártico. Exploraremos suas profundezas, suas histórias e os seres magníficos que dependem deles para sobreviver. Mas também enfrentaremos a dura verdade sobre como estamos moldando seu futuro. Porque, no final, os oceanos não são apenas paisagens distantes. Eles são parte de nós. Esse é o maior e mais profundo oceano da Terra. Com mais de 168 milhões de quilômetros quadrados, o Pacífico é um gigante azul que cobre 1/3 da superfície do planeta. Suas águas tocam todos os continentes. Da América à Ásia.
da Austrália às ilhas da Oceania. Aqui, o impossível ganha vida. Suas profundezas escondem vales maiores do que os encontrados em terra. A Fossa das Marianas é o ponto mais profundo do planeta. Está a quase 11 mil metros abaixo da superfície. Um abismo tão inexplorado quanto as galáxias mais distantes. O Anel de Fogo, um cinturão de vulcões e falhas tectônicas, circunda suas águas. Provocando terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas que redefinem constantemente sua geografia. Mas essas forças destrutivas são também criadoras. Novas ilhas nascem, onde o solo emerge do mar, oferecendo terreno fértil para novas formas de vida. Espalhadas como joias pelo vasto azul estão as ilhas do Pacífico. Mais de 25 mil delas. Desde as grandes massas de terra como a Nova Guiné e o Japão. Até os pequenos atóis e resquícios de terra que mal rompem a superfície da água. Essas ilhas são também lares. Povos antigos cruzaram o Pacífico há milhares de anos. Guiados apenas pelas estrelas e pelos ventos. Criando culturas que ainda hoje carregam o espírito do oceano em suas tradições. Entre suas águas cristalinas e abismos insondáveis, o Pacífico é lar de criaturas majestosas, que definem a palavra grandiosidade. Essa é a maior criatura que já existiu na Terra. Maior que qualquer dinossauro, maior que qualquer ser terrestre. Uma baleia azul adulta pode atingir 30 metros de comprimento, o equivalente a 3 ônibus escolares enfileirados. E seu coração é do tamanho de um carro compacto. Esse coração bombeia sangue por artérias tão largas que uma criança poderia rastejar por elas. Sua imensidão não é apenas física.
Seus pulmões podem conter até 5.000 litros de ar. A cada respiração, ela troca até 90% do oxigênio em seus pulmões, uma eficiência que poucos seres podem igualar. Apesar de sua escala monumental, sua dieta é quase microscópica. Ela depende do crio, pequenos crustáceos que formam cardumes densos em certas regiões do oceano. Usando suas barbatanas, estruturas parecidas com escovas gigantes, ela filtra a água, retendo-os em sua boca. Durante os meses de alimentação no verão, uma única baleia pode consumir até 4 toneladas por dia. As baleias azuis são criaturas solitárias por natureza. Mas também têm laços complexos. Elas se comunicam usando sons de baixa frequência que podem viajar por centenas de quilômetros no oceano. Esses chamados são muito mais do que formas de comunicação. Eles são como mapas acústicos, guiando-as em suas jornadas de milhares de quilômetros entre as áreas de alimentação e reprodução. As águas do Pacífico são o refúgio principal da baleia azul. Elas se nutrem nas regiões ricas em alimentos, como a costa da Califórnia, a Península Antártica e o Pacífico Sul. Mas, quando o verão dá lugar ao inverno, elas partem em migrações épicas. Rumo às águas tropicais, onde dão à luz a seus filhotes. Os filhotes, já nascidos com 3 toneladas e 7 metros de comprimento, bebem até 400 litros de leite por dia nos primeiros meses de vida. Esse leite, rico e denso, os ajuda a crescer rapidamente para enfrentar os desafios desse ambiente. Se a baleia azul é a imensidão em movimento, o golfinho é a dança do oceano. Aqui, há uma presença que transforma as ondas em um palco de inteligência. O golfinho não é apenas um viajante dessas águas. Ele é um comunicador, um estrategista. É projetado para a velocidade e agilidade. Ele pode medir até 4 metros de comprimento, com uma musculatura que permite que atinja velocidades incríveis de até 50 km por hora.
O focinho alongado e firme é sua marca registrada. Ele abriga dentes afiados e perfeitamente alinhados, adaptados para agarrar presas com rapidez e eficiência. Mas é sob essa aparência aerodinâmica que reside o verdadeiro poder do golfinho. Seu espiráculo, localizado no topo da cabeça, é uma abertura estratégica para respirar sem esforço enquanto nada. Cada respiração é sincronizada com seus movimentos. Garantindo que ele nunca perca ritmo no oceano. Os golfinhos são exploradores natos. Eles percorrem as costas, os recifes e as profundezas, movendo-se entre águas quentes e temperadas. Em cada canto do oceano, eles encontram desafios únicos e recursos que sustentam suas jornadas. Nas águas costeiras, eles encontram refúgio e abundância de alimento. Já no alto mar, eles dependem das correntes e de sua habilidade para navegar em busca de presas e interação social. O golfinho é estrategista. Em grupos organizados, eles usam táticas sofisticadas para caçar. Cercam cardumes, criam barreiras de bolhas e alternam ataques. Suas presas favoritas são peixes pequenos e lulas, que ele engole inteiros. A vida do golfinho é definida por sua sociabilidade. Ele vive em grupos que podem variar de algumas dezenas a centenas de indivíduos. Os cliques servem como um sonar natural, permitindo que naveguem mesmo em águas turvas. Os assobios, por sua vez, funcionam como nomes únicos, identificando cada indivíduo no grupo. É uma linguagem rica e complexa que conecta cada membro às profundezas do oceano. Entre os recifes de corais do Oceano Pacífico, vive um pequeno habitante que desafia as regras da sobrevivência. O peixe palhaço. Com suas cores brilhantes e movimentos ágeis, é um exemplo perfeito da adaptação e parceria que existe nas águas. Medindo entre 10 e 18 centímetros, o peixe palhaço é pequeno em tamanho,
mas gigante em personalidade. Sua coloração laranja vibrante, com faixas brancas delineadas por bordas pretas, é um sinal de alerta para predadores. E uma marca registrada que o torna instantaneamente reconhecível. Essas nadadeiras são ágeis e precisas e permitem que ele navegue entre os tentáculos da anêmona que chama de lar. Um movimento que exige graça e confiança, pois ali está tanto sua proteção quanto seu maior perigo. O peixe-palhaço habita os recifes tropicais do Pacífico, desde as águas quentes da Grande Barreira de Corais até as ilhas da Indonésia e as costas das Filipinas. Ele depende das anêmonas do mar para sobreviver. E é nelas que cria seu lar. A relação entre o peixe-palhaço e sua anêmona é uma das parcerias mais fascinantes da natureza. Enquanto os tentáculos venenosos da anêmona repelem predadores, o peixe-palhaço é imune a eles graças a uma camada especial de muco em sua pele. É uma relação de proteção mútua. Como um verdadeiro oportunista, o peixe-palhaço se alimenta do que o Recife oferece. Ele se alimenta de pequenos crustáceos, algas e restos de comida deixados por outros peixes. Essa versatilidade alimenta não apenas o peixe-palhaço, mas também a anêmona, que se beneficia de sua presença ativa. O mundo do peixe-palhaço é matriarcal. Cada anêmona abriga um pequeno grupo, onde uma única fêmea domina. Ela é maior, mais agressiva e lidera o grupo com autoridade. O macho reprodutor, menor, assume o papel de cuidador. Ele protege os ovos, garantindo que recebam oxigênio suficiente e remove qualquer resíduo que possa prejudicar o desenvolvimento dos filhotes. Quando a fêmea dominante morre, o macho assume seu lugar. Ele passa por uma transformação biológica única. Se torna uma fêmea. Essa flexibilidade é a chave para a sobrevivência em um ambiente onde cada recurso é disputado. O Oceano Pacífico domina pela vastidão, pelo calor e pelo movimento. Mas, ao sul, suas águas encontram outro reino.
um mundo onde o azul do oceano se mistura ao branco do gelo. Ali, no limite entre dois mundos, começa a jornada para o Oceano Antártico. Um lugar de extremos, de silêncio e de força. O Pacífico abre caminho para o grande deserto gelado. Um lugar onde o gelo e o mar se encontram para criar uma das paisagens mais extremas e isoladas do planeta. Aqui, o silêncio é quebrado pelo som das ondas geladas. E pelo estalar do gelo que se move sem descanso. O Oceano Antártico é único em sua formação. Ele é o único oceano que abraça completamente um continente. Circundando a Antártida como um anel gélido. Suas águas se estendem por 20 milhões de quilômetros quadrados, mas sua influência vai muito além desse limite. As correntes do Oceano Antártico conectam os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, criando o maior sistema de transporte de águas do planeta. A cada segundo, esse circuito move mais de 130 milhões de metros cúbicos de água. O gelo é a alma do Oceano Antártico. Durante o inverno, o mar congela em uma extensão que pode dobrar o tamanho da Antártida. É criada uma paisagem branca que parece infinita. No verão, o gelo recua, revelando águas escuras e profundas. Esses ciclos de expansão e retração são como a respiração do oceano. O congelamento e o degelo definem não apenas as paisagens do sul, mas também o ritmo de vida que aqui prospera. Nas profundezas do Oceano Antártico, a escuridão é absoluta. E a água atinge temperaturas próximas ao congelamento. É formado o que é conhecido como água profunda da Antártida. Essa água densa e gelada desce aos abismos, fluindo para os oceanos do mundo. Aqui a pressão é esmagadora e a luz nunca chega.
Mas, mesmo nesse ambiente hostil, o Oceano Antártico mantém seu papel como uma das maiores forças modeladoras da Terra. Eles são os verdadeiros embaixadores do gelo. Os pinguins, com seus passos desajeitados na terra e movimentos graciosos no oceano, são um símbolo do mundo antártico. Mas, para além de suas colônias no gelo, é no oceano que eles verdadeiramente se revelam. Suas asas não são feitas para voar nos céus, mas para cortar a água como verdadeiros remos naturais. Com um corpo hidrodinâmico, essas aves atingem velocidades de até 15 km por hora. A camada externa de penas é densa e impermeável, protegendo-os das águas geladas. Por baixo, uma camada de penas macias retém o calor, permitindo que sobrevivam em temperaturas que congelariam qualquer outro ser. Até mesmo seus pés são adaptados para caminhar no gelo. Possuem uma circulação especializada que evita o congelamento, mantendo o equilíbrio térmico em condições extremas. No Oceano Antártico, os pinguins são caçadores formidáveis. Sua dieta é composta principalmente de krill, peixes pequenos e lulas, presas que eles capturam com movimentos rápidos e precisos. Eles podem mergulhar a mais de 500 metros de profundidade e permanecer submersos por até 20 minutos. Explorando as águas geladas em busca de alimento. Cada mergulho é uma combinação de resistência e estratégia. Movendo-se como flechas através de cardumes densos. Mas, apesar de sua habilidade de caça, cada jornada ao oceano é um teste. Eles devem evitar predadores e retornar rapidamente ao gelo para alimentar seus filhotes famintos. O habitat do pinguim é uma dualidade. No gelo, eles constroem suas colônias, criam seus filhotes e se protegem em números.
Mas é no oceano que passam a maior parte de suas vidas, explorando um mundo líquido que parece não ter fim. Durante o inverno antártico, enquanto o mar congela ao redor, eles se reúnem em grandes colônias para acasalar e proteger seus ovos do frio. Os filhotes nascem quando o verão começa a derreter o gelo, prontos para explorar o oceano que se abre diante deles. O primeiro mergulho é um momento decisivo. É ali que começam suas vidas como verdadeiros cidadãos do Oceano Antártico. No gelo, os pinguins se movem em constante atividade como dançarinos das marés. Mas não muito longe, outro habitante reina em silêncio. Às vezes, nem tanto silêncio assim. Entre o gelo e o oceano, as focas aguardam, conectadas a um ritmo diferente, mas igualmente vital. As focas do Oceano Antártico vivem entre dois mundos: o gelo e o oceano. Com corpos moldados pela evolução, elas desafiam as condições mais extremas do planeta para prosperar. Seus corpos aerodinâmicos e musculosos são envoltos por uma camada espessa de gordura que as protege contra o frio extremo. Essa camada retém calor e também serve como uma reserva de energia. Suas nadadeiras traseiras impulsionam com força e eficiência, enquanto as dianteiras ajudam a navegar e a fazer curvas rápidas. Ela tem grandes olhos. Adaptados para enxergar em condições de pouca luz, permitem que caçem mesmo nas profundezas mais escuras. Os bigodes, ou vibriças, são sensores incrivelmente sensíveis. Eles detectam as mínimas vibrações na água, ajudando a localizar presas escondidas ou em movimento. Elas podem mergulhar a profundidades impressionantes, algumas alcançando mais de 600 metros. Durante esses mergulhos, elas podem prender a respiração por até 15 minutos. Armazenando oxigênio em seus músculos e sangue de forma extremamente eficiente. Elas são estrategistas. Usam o ambiente a seu favor. Os filhotes nascem no gelo, onde recebem os cuidados intensivos de suas mães.
Durante as primeiras semanas de vida, são alimentados com um leite tão rico em gordura que pode dobrar seu peso em questão de dias. O Oceano Antártico é lar de várias espécies de focas. Algumas delas perfuram o gelo para criar buracos de respiração que permitem que ela casse por longos períodos. Outras são capazes de caçar pinguins e até mesmo outras focas menores. Aqui, nas águas geladas do Antártico, as orcas são as soberanas do gelo. Com inteligência única, força avassaladora e laços sociais profundos, as orcas dominam esse oceano e o transformam em seu palco. A aparência da orca é inconfundível. Seu corpo pode chegar a 9 metros de comprimento e pesar mais de 5 toneladas. A nadadeira dorsal dos machos, que pode atingir até 2 metros. É um sinal de maturidade e domínio, visível a grandes distâncias. Já as fêmeas, menores e mais ágeis, exibem uma dorsal curva, ideal para manobras rápidas nas águas imprevisíveis do gelo. Seus olhos, pequenos mas repletos de percepção, são posicionados estrategicamente para observar o ambiente e planejar ações com precisão. Nessas águas geladas, a cooperação é a chave do sucesso. As orcas vivem em grupos que podem conter de 5 a 40 indivíduos. Esses grupos familiares caçam juntos. Cada grupo possui seu próprio conjunto de sons, como uma assinatura acústica que define sua identidade. Esses sons não apenas conectam os membros, mas também ajudam a coordenar movimentos em caçadas elaboradas. No Oceano Antártico, a orca se alimenta de pequenos peixes, focas, pinguins e até outras baleias.
Uma de suas táticas mais fascinantes é a criação de ondas para desestabilizar presas sobre o gelo. Trabalhando em conjunto, elas nadam em sincronia para formar ondas que quebram as defesas de suas vítimas. Do frio e do silêncio do sul, as águas começam a mudar. Correntes geladas carregam histórias do gelo para outros mares. Cruzando limites invisíveis. Aqui, o Oceano Antártico dá lugar ao Oceano Atlântico. Um reino onde a vida floresce em um ritmo diferente. E uma vastidão azul se inicia. O Atlântico é uma ponte. Uma força que conecta continentes, culturas e climas. Suas águas são um ritmo constante, movendo-se como o coração do planeta em batidas que moldam o mundo. Com 106 milhões de quilômetros quadrados, o Atlântico é o segundo maior oceano do planeta. Aqui, praias calmas encontram correntes ferozes. Regiões tropicais dividem espaço com águas frias e profundas. O Atlântico não se limita a um único rosto. Ele é uma tapeçaria de extremos. Correntes poderosas, como a corrente do Golfo e a corrente das Canárias, formam um sistema que regula o clima do planeta. Essas correntes transportam calor dos trópicos para o norte, enquanto águas frias retornam, criando um ciclo que nunca cessa. A superfície do Atlântico pode ser conhecida, mas suas profundezas ainda guardam mistérios. Sua média de 3.600 metros de profundidade é apenas o início. Em alguns pontos, ele mergulha mais fundo do que a montanha mais alta da Terra, com mais de 8 quilômetros de profundidade. Entre as suas margens, culturas e civilizações prosperaram, conectadas por suas águas. Uma viajante percorre essas águas, silenciosa, paciente, mas determinada.
A tartaruga verde, uma nadadora ancestral, segue seu próprio caminho. No Atlântico, a jornada da tartaruga verde começa antes mesmo de ver o oceano. No silêncio de uma praia, centenas de ovos se quebram. E uma nova geração desperta. A primeira corrida para o mar é sua introdução a um mundo vasto e desconhecido. Um universo que irá moldar suas vidas para sempre. Pequenas e vulneráveis, as tartarugas verdes recém-nascidas correm contra o tempo. Guiadas pela luz da lua e pelo instinto, elas se lançam na direção das ondas, onde a vastidão do Atlântico espera. Assim que alcançam o mar, sua luta continua. Elas nadam sem parar, seguindo as correntes oceânicas que as levam para longe da costa, para uma vida de mistério no Atlântico aberto. Quando chegam à fase adulta, as tartarugas verdes exibem uma estrutura projetada para a sobrevivência. Seu casco, que pode alcançar até 1,5 metros de comprimento, é tanto uma armadura quanto um suporte hidrodinâmico. Isso permite que deslizem pelo oceano com economia de energia. Elas podem atravessar milhares de quilômetros sem descanso. Acompanhando as correntes do Atlântico em busca de alimento e abrigo. As tartarugas verdes não pertencem a um único lugar. Durante sua juventude, elas percorrem as correntes do Atlântico aberto, movendo-se entre as zonas tropicais e temperadas. Mas quando chegam à vida adulta guiadas por um instinto, as tartarugas verdes retornam às praias onde nasceram. Esse ciclo, que pode levar décadas para ser completado, é uma das jornadas mais notáveis do oceano. Em um oceano vasto e repleto de segredos, há uma figura que domina as correntes com força e discrição. O tubarão branco.
criatura que atravessa as águas do Atlântico como um espectro. Silencioso, vigilante e implacável. Seu corpo, em formato de torpedo, foi feito para deslizar pelas águas com uma velocidade que pode ultrapassar 50 km por hora. Com até 6 metros de comprimento e pesando mais de 2 toneladas, ele combina uma musculatura robusta e linhas fluidas. Seus olhos, negros e impenetráveis, enxergam muito além do que parece. Eles detectam movimentos, sombras e contrastes. Tornando cada aproximação um ato de precisão absoluta. Mas é sob a superfície que o verdadeiro segredo se esconde. Equipado com sensores, o tubarão branco é capaz de detectar os mais leves sinais elétricos produzidos por outros seres vivos. Mesmo o simples bater de um coração não passa despercebido. Suas presas favoritas são as focas, leões marinhos e peixes grandes, que ele aborda com paciência e tática. Seus dentes serrilhados, com mais de 5 centímetros, cortam e também trituram. Transformando cada refeição em sustento garantido. E mesmo durante a alimentação, ele permanece vigilante. Cada movimento é controlado, cada respiração medida. No Atlântico, o tubarão branco não desperdiça energia. Ele a domina. É um viajante. Suas rotas cobrem milhares de quilômetros, cruzando desde as águas quentes da costa brasileira até as frias regiões da América do Norte e da Europa. Mas o Atlântico também é preenchido por vozes. Nas mesmas águas surge um gigante diferente, cujas canções ecoam por milhares de quilômetros. A baleia jubarte. Uma viajante dos oceanos, cuja presença transforma o Atlântico em uma sinfonia. A baleia jubarte é uma obra de proporções marcantes. Pode ter até 16 metros de comprimento e pesar mais de 30 toneladas.
Ela combina poder e elegância em cada movimento. Suas nadadeiras peitorais, que podem atingir 1/3 do comprimento do corpo, são as maiores entre as baleias. Lhe conferem uma precisão incomparável na água. Sua cauda é uma assinatura pessoal, permitindo que ela seja identificada individualmente. Seus sulcos ventrais, que percorrem o ventre, permitem que ela expanda a garganta como um balão ao capturar enormes volumes de água durante a alimentação. E com placas de barbatanas, ela filtra a água, retendo o alimento que sustenta seu imenso corpo. Há muita estratégia na alimentação da jubarte. Uma de suas técnicas é a criação da rede de bolhas. Trabalhando em grupo, as baleias exalam bolhas em círculos que aprisionam cardumes, conduzindo-os para a superfície. Então, em uma coreografia precisa, elas sobem juntas, engolindo milhares de peixes em um único movimento. O banquete está pronto. Fornecendo a energia necessária para suas longas viagens através do oceano. Mas o que torna a jubarte verdadeiramente única é sua voz. Os machos compõem canções complexas, que podem durar até 20 minutos e ser ouvidas a milhares de quilômetros de distância. Cada melodia é uma sequência de notas que se repetem em padrões elaborados, criando uma linguagem que ainda intriga cientistas. Esses cantos podem ser usados para comunicação ou cortejo, mas também parecem ter um propósito maior. Eles ecoam como um lembrete do elo invisível que une todos os habitantes do Atlântico. Do azul profundo do Atlântico, seguimos para o norte. As águas quentes se tornam frias, os ventos mais intensos. E o azul profundo cede espaço a paisagens dominadas pelo gelo. Lá, no limite do mundo, está o Oceano Ártico. O Oceano Ártico é o menor dos oceanos do planeta, cobrindo cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados.
Mas não se engane. Sua influência se estende muito além de suas margens. Ele é cercado por continentes e banha as costas de 8 países. As águas aqui são algumas das mais frias do mundo. Essas condições extremas são possíveis graças à alta salinidade. Isso impede que o oceano congele completamente em suas profundezas. Embora seja um dos oceanos menos profundos, com uma profundidade média de cerca de 1.200 metros, o Ártico ainda abriga abismos e montanhas submersas. A dorsal de Lomonosov, uma cadeia montanhosa submersa, corta o oceano ao meio. Dividindo-o em 2 grandes bacias. O Oceano Ártico não é isolado. Suas correntes frias se misturam com as águas quentes do Atlântico e do Pacífico. Essa troca constante de água conecta o Ártico ao restante do planeta, mesmo em sua aparente solidão. O Oceano Ártico é governado por ciclos de luz e escuridão. Durante meses, o sol nunca se põe, iluminando o gelo em um brilho perpétuo. Mas no inverno, a escuridão toma conta e o oceano se torna um reino de sombras. E quando a luz retorna, ela traz consigo um espetáculo que só o Ártico pode oferecer. As auroras boreais pintam o céu, como se o próprio oceano estivesse celebrando o retorno do dia. Entre o gelo e as águas geladas, reina um caçador que parece feito do próprio ambiente. O urso polar. Um gigante silencioso, adaptado implacavelmente para esse ambiente. O urso polar é um dos maiores predadores terrestres do mundo. Os machos podem ultrapassar 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 700 quilos. Sua pelagem branca, que o camufla perfeitamente no gelo, é na verdade translúcida, refletindo a luz do ambiente. Sob ela, uma pele preta absorve calor.
enquanto uma espessa camada de gordura o isola do frio extremo. Suas patas, enormes e circulares, funcionam como raquetes de neve. Distribuindo seu peso para que ele possa caminhar sobre o gelo fino. Além disso, as garras afiadas garantem tração em superfícies escorregadias e ajudam a capturar presas com precisão mortal. O olfato do urso polar é tão aguçado que ele pode detectar uma foca a quase 2 quilômetros de distância, mesmo sob o gelo. Embora o urso polar passe grande parte de sua vida no gelo, sua relação com o oceano é essencial. É um caçador especializado em focas. Elas são a maior parte de sua dieta. Ele espera por horas, às vezes dias, próximo a buracos de respiração no gelo, onde as focas sobem para respirar. Cada foca fornece gordura suficiente para sustentá-lo por dias. Quando o gelo recua durante o verão, ele segue para as margens, explorando áreas costeiras e ilhas. Ele é uma criatura solitária, movendo-se por imensas distâncias em busca de alimento e território. Percorre centenas de quilômetros, guiado pelo olfato, pela memória e pela intuição. Outro gigante do norte se movimenta no limiar entre terra e mar. Nos recifes e costas rochosas, o leão marinho governa. Os machos podem pesar até 1 tonelada e medir quase 3 metros de comprimento. Enquanto as fêmeas menores pesam em torno de 350 quilos. Sua pele lisa brilha sob a luz fria do sol. É uma armadura que os protege do ambiente hostil. As nadadeiras dianteiras são longas e musculosas. Não apenas os impulsionam na água, mas também permitem que caminhem com destreza em terra. Um raro talento entre os mamíferos marinhos. O leão marinho se alimenta de peixes, lulas e de pequenos crustáceos.
Quando caçam em conjunto, eles se comunicam com uma série de rugidos e movimentos. Uma sinfonia de estratégias que transforma o oceano em um campo de caça. Ele prefere costas rochosas e ilhas isoladas, onde encontra segurança para descansar e se reproduzir. As colônias são intensas. Machos dominantes defendem seus territórios com rugidos impressionantes e lutas que podem durar horas. Enquanto as fêmeas cuidam dos filhotes e descansam antes de voltar ao mar para caçar. Rugidos, toques e movimentos coordenados são parte de sua linguagem, criando uma hierarquia clara e laços que fortalecem o grupo. Mas a sociabilidade tem seus limites. Os machos competem ferozmente por território e acesso às fêmeas. O vencedor não apenas assegura o controle, mas também perpetua sua linhagem. Um pouco mais ao sul, esse oceano se dissolve em correntes poderosas que carregam seu frio para outras águas. Aqui, o oceano se transforma. Do silêncio gelado nascem as ondas que alimentam o Índico. Um oceano onde a luz e a vida se entrelaçam, criando um mundo de cores e movimentos. Um oceano onde o calor do sol penetra profundamente, alimentando suas águas e moldando suas margens. Este é o Oceano Índico. Um reino de temperaturas tropicais, mares tranquilos e histórias que conectam continentes há milhares de anos. Suas correntes seguem o ritmo dos ventos sazonais, moldados pelas monções. Durante metade do ano, as águas fluem em uma direção e, na outra metade, mudam completamente. Em um ciclo que dita a vida, o comércio e os climas das regiões ao redor. Esses ventos movimentam o oceano e também conectam terras. Desde tempos antigos, marinheiros e comerciantes usaram as monções para cruzar o Índico, criando rotas que uniram civilizações.
Espalhadas pelo vasto Índico estão ilhas que parecem flutuar como pedaços de paraíso. Desde as ilhas minúsculas das Maldivas até a grandeza de Madagascar. Essas ilhas são refúgios de beleza. Aqui existe um gigante que desliza silenciosamente sob as ondas. O tubarão-baleia é o maior peixe do mundo. É uma criatura de proporções impressionantes e uma presença que inspira reverência. Mas apesar de sua magnitude, ele é um gigante gentil. Vivendo em perfeita harmonia com o oceano e os humanos. Com até 12 metros de comprimento e algumas lendas afirmando mais de 18 metros, o tubarão-baleia é uma maravilha das águas índicas. E pesa até 20 toneladas. As manchas que cobrem sua pele são como estrelas em um céu subaquático. Mas essas marcas não são apenas estéticas. Elas ajudam a camuflar o gigante enquanto ele se move em águas abertas. Apesar de sua boca enorme, que pode se abrir até 1,5 metros, o tubarão-baleia não é um predador voraz. Seus dentes, pequenos e numerosos, são praticamente inúteis para mastigar. Ele é um filtrador, alimentando-se das menores criaturas do oceano. O tubarão-baleia é um gigante de hábitos simples. Ele se alimenta principalmente de plâncton, larvas de peixes e pequenos crustáceos. À medida que nada lentamente com a boca aberta, a água passa por suas brânquias, onde estruturas especiais chamadas rastros branquiais capturam o alimento. Ele pode filtrar milhares de litros de água por hora, transformando as partículas invisíveis em sustento para sua enorme estrutura. As águas quentes encontradas aqui são o lar perfeito para o tubarão-baleia. Ele é encontrado próximo a ilhas tropicais, onde as correntes trazem nutrientes e vida. Locais como as Maldivas, Seychelles e a costa de Moçambique são refúgios frequentes. No Recife, onde a vida explode em cores e formas, um predador desliza com elegância hipnotizante.
O peixe-leão. Ele é ao mesmo tempo belo e perigoso. Um símbolo de como a natureza combina arte e armamento em uma única criatura. Com até 40 centímetros de comprimento, o peixe-leão é uma obra-prima da adaptação. Seu corpo é coberto por listras coloridas alternadas. Um padrão que o camufla entre os corais e também o destaca como um aviso visual. Mas o que realmente define o peixe-leão são seus espinhos venenosos. Dispostos ao longo de suas nadadeiras dorsais, peitorais e pélvicas, esses espinhos contêm um veneno poderoso. Capaz de paralisar presas e dissuadir predadores. Essas nadadeiras são uma parte fundamental de sua estratégia de caça. Quando expandidas, criam a ilusão de um peixe muito maior, confundindo inimigos e aprisionando presas. Ele prefere a abordagem silenciosa. Movendo-se lentamente, ele se aproxima de suas presas sem despertar suspeitas. Usando suas nadadeiras como uma barreira que impossibilita a fuga. O Oceano Índico, com suas águas quentes e recifes coloridos, é o lar perfeito para essa espécie. Nos oceanos do planeta, cada corrente, cada habitante, conta uma história de conexão e sobrevivência. Eles são os ritmos que unem o planeta. Eles são o início e o fim de tudo. Eles conectam mundos, moldam climas, criam habitats e sustentam vidas. É um lugar de mistérios que aguardam ser revelados. De forças que transcendem nossa compreensão e de uma beleza que desafia palavras. Aqui é o início e o fim de todas as histórias. E enquanto suas águas continuarem a dançar com o vento, sua essência será sempre um lembrete de que a vida é profundamente conectada.